Olá pessoal, tudo bem com você? Como é que estão os seus estudos? Eu quero me apresentar, eu sou a professora Manoele Cola, para quem não me conhece, e hoje nós vamos dar continuidade ao seu estudo de processo do trabalho, na disciplina de introdução ao processo do trabalho. Então hoje comigo vocês começarão a ver os recursos e antes de estudá-los nós precisamos saber o que eles são. Então vamos comigo nessa viagem. Eu estou com você no tópico 2.2 da sua apostila. Você vai encontrar os recursos no processo do trabalho para me acompanhar. Primeiramente, para que a gente pense o que é um recurso, a gente fala tanto de recurso no judiciário, né? Fala, eu vou recorrer, não deu para recorrer, você perdeu, recorreu. Como é que está o processo? Está na fase de recurso. O que é, afinal de contas, um recurso? Recurso é aquilo que me garante o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. Fica confuso dessa forma, mas veja bem, a Constituição Federal garante que aquele resultado, aquela resposta que o judiciário entrega para nós, jurisdicionados, que depositamos o nosso problema na mão do judiciário, a Constituição garante que aquela decisão, a primeira pelo menos, não é definitiva, que eu ainda tenho a possibilidade de reclamar de novo sobre aquele assunto. Por exemplo, eu entro com um processo na vara do trabalho, primeiro grau, um juiz sozinho, só ele, vai julgar o meu processo. Ele julga, com a resposta eu ganhei uma parte, perdi uma parte, a parte que eu perdi me interessa recorrer. Eu pego, faço um determinado recurso que cabe para aquele tipo de decisão e quem vai analisar é o Tribunal Regional do Trabalho, onde eu tenho lá desembargadores, né? Se eu ainda estiver insatisfeito com o resultado que o judiciário me devolveu lá no Tribunal do Trabalho, eu posso ainda recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, o recurso é a possibilidade voluntária, porque eu recorro se eu quiser, não é obrigatório. Estou satisfeito, mesmo que eu tenha perdido, acho que eu não tenho chance se eu recorrer, eu não preciso. É uma decisão voluntária, não é obrigatório. Então, recurso é um meio idôneo, um meio legítimo, previsto em lei, adequado, para voluntariamente, não é obrigatório, eu me insurgir, eu me colocar contra, eu reclamar, eu me posicionar de uma decisão, buscando o quê? Porque eu não quero só reclamar, eu quero uma nova análise da questão pelo judiciário. Eu pego aquilo que o judiciário me deu, devolvo para ele e explico por que é que eu não estou satisfeito, em que parte eu não estou satisfeito. E aí o judiciário precisa me dar uma nova resposta, tá? É claro que não é tão simples assim, existem formalidades, cada recurso cabe um tipo de argumentação, mas recurso é isso. É a minha chance, é o meu modo de devolver a questão para o judiciário e exigir uma resposta sobre aquele mérito, sobre aquele problema que eu depositei na mão do judiciário. Afinal de contas, ele detém o poder jurisdicional. É o Estado quem decide, não existe outra forma de fazer, tá? Então, quando eu estou falando de processo do trabalho, veja bem, existem recursos para todas as áreas. Tem recursos no direito civil, tem recursos no direito eleitoral, tem recursos no direito penal e tem recursos no direito do trabalho. Só que são recursos diferentes. Alguns se assemelham, alguns são idênticos, mas a maioria só cabe para esse tipo de matéria. Então, dentro do processo do trabalho, nós temos recurso ordinário, embargos de declaração, recurso de revista, agravo de instrumento, alguns nomes podem estar familiares para você, porque você pode ter escutado isso em uma outra disciplina. É comum ter recursos parecidos ou às vezes idênticos. Agravo de petição, embargos ao TST, agravo regimental, recurso adesivo, pode marcar um asterisco aí no recurso adesivo, porque apesar dele estar nesta lista, ele é uma forma de interposição de recurso e não propriamente um recurso, mas nós chegaremos lá. E o recurso extraordinário. Nós vamos falar hoje, primeiramente, dos embargos de declaração. Os
processos, os recursos que envolvem processos e procedimentos mais complexos, eu deixei para fazer em aulas específicas para eles, certo? Então nós não vamos seguir a ordem do nosso slide anterior. Embargo de declaração, ele é um recurso que existe em todo o judiciário. Em todas as nossas áreas a gente usa. Ele tem pequenas adaptações de uma matéria para outra. No trabalhista ele funciona de um jeito, no civil ele funciona de outro, mas basicamente ele tem prazo de 5 dias, então ele é um recurso com menor prazo que nós temos em todas as disciplinas. Ele é o mais rapidinho. Você tem 5 dias, se você não entrou, perdeu o seu prazo, tá? Para que ele serve? Ele, antigamente, nem era considerado um recurso. Houve um tempo, antes do nosso novo Código de Processo Civil, antes de algumas reformas, que se questionava se os embargos de declaração se enquadravam como recurso. Por quê? Porque ele não serve exatamente para reclamar da decisão, para reclamar do entendimento que foi exarado pelo magistrado. Ele serve para fazer um conserto, um ajuste. Alguma falha que aconteceu naquela decisão que eu estou observando, e vamos falar que falhas são essas, e que o processo não pode continuar o andamento dele sem aquela correção, sem ajuste daquele parafuso. O parafuso está lá, mas não está ajustado. Quais são essas formas? Eu posso ter um caso de omissão. Vamos supor, eu fiz um pedido de dano moral no meu processo, lá na minha inicial, em razão de um assédio moral sofrido no trabalho. Eu pedi férias, que estão atrasadas, e eu pedi um 13º, um só, que está atrasado. O juiz deu a decisão, não reconheceu o meu direito a dano moral, me deu o direito às férias, eu, empregado, estou satisfeito, e não falou nada sobre o 13º. Nem me deu, nem negou. Se eu for recorrer, se eu for subir para o Tribunal do Trabalho, que matéria da decisão eu tenho para reclamar nesse momento? Eu só consigo reclamar das férias, porque o juiz negou. Como é que eu vou reclamar do 13º que ele nem falou sobre isso? Como é que eu vou dizer que o juiz se equivocou no entendimento se ele não disse se está certo ou se está errado, se eu ganhei ou se eu perdi? Nós chamamos isso, evidentemente, de omissão. O que eu faço nesse prazo de 5 dias? Faço uma petição dizendo, interponho, oponho, é o termo correto, oponho o embargo de declaração em razão da omissão do pedido tal. Juiz, você esqueceu, você deixou de falar do 13º, por favor, me fale sobre o 13º, para que aí sim, com a decisão completa, com a análise completa desse problema, eu possa ir para o tribunal acima, tá? Obscuridade. Obscuridade e contradição andam ali, ó, pertinho. Obscuridade é aquele negócio que você lê e não entende. A forma que foi formulada aquela decisão, você não consegue extrair o entendimento. Então você pede que o juiz explique, escreva de outra forma, porque está obscuro, está confuso. Contradição, a gente sabe o que é contradição, né? Se você diz para uma pessoa dessa forma, você está se contradizendo. Você está dizendo o que para ela? Que ela disse uma coisa e agora está dizendo outra. Ou que ela fala uma coisa, mas age de outra forma. Imagine uma decisão que diz assim, ó. Está demonstrado o dano moral em razão do assédio moral sofrido pela funcionária. Notadamente foi realizado pelo seu superior. A testemunha de nome fulana observou a filmagem do acontecimento, a mensagem no WhatsApp pedindo para que ela não faça uma denúncia. Está comprovado o dano moral. Chega lá no finalzinho da decisão, ele diz, portanto, julgo improcedente a ação quanto ao pedido de danos morais. Você fala, meu fi, como assim? Você não falou que eu comprovei tudo? E aqui no finalzinho você não me dá o meu direito? Isso é contradição. Então você entra com embargo de declaração no prazo de 5 dias para que o juiz explique se o entendimento dele é o de cima ou se o entendimento dele é o de baixo, porque ele está se contradizendo. Nós usamos embargo de declaração na Justiça do Trabalho também para sanar um manifesto equívoco no exame de pressupostos e admissibilidade recursal. Não se assuste, as palavras são complexas, mas o entendimento é simples. Eu estou dizendo aqui que é evidente, que é claro que houve um erro na análise daqueles requisitos do meu recurso. Todo recurso tem requisitos. Um deles, por exemplo, é o prazo.
Vamos supor que eu entro com embargo de declaração no prazo de 5 dias certinho e vem o juiz e fala, ó, nem vou ler seu recurso, porque está intempestivo, porque está fora do prazo. Evidentemente, ele contou errado esse prazo. É um equívoco evidente no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Embargo de declaração. Juiz, observe, conte novamente o prazo. Você se equivocou, tá? Para pré-questionar determinada matéria. Isso aqui, segura na sua mente a questão do pré-questionamento, mas isso é para a gente garantir a nossa chegada ao STF. Para garantir a nossa chegada, o recurso chegar em qualquer área, tá? Não só no trabalhista, o recurso chegar até o STF, a matéria precisa estar pré-questionada. E eu convido você a ler um pouco sobre pré-questionamento, tá? Agravo de instrumento. Prazo de 8 dias. Você vai observar que quase todos os recursos no processo do trabalho têm prazo de 8 dias. Diferente do processo civil, que a regra é 15 dias. Então, só para a gente fazer uma comparação aqui, é mais rápido. É por isso também que a Justiça do Trabalho tem fama de ser um judiciário mais célere. Esse recurso eu uso para impugnar. Quando você vê a palavra impugnar, é reclamar, é se insurgir, impugnar decisões que denegam seguimento de um outro recurso. O que é denegar seguimento? Você não vai conseguir saber para que serve agravo de instrumento se não observar o que é denegar seguimento. É dizer o seguinte: o recurso chegou na mão do juiz. Ele é responsável por ver os requisitos. Ele olha os requisitos e diz, isso aqui não vai passar, não atende aos requisitos, não atende a um dos requisitos, não atende a nenhum dos requisitos. Eu nem vou apreciar a matéria desse recurso. O seu recurso chega num tribunal e o tribunal diz, eu não vou apreciar esse recurso, porque tem requisitos que não admite a falha cometida. Uma intempestividade, não pagou o que tinha que pagar, não mencionou qual é o motivo, qual é a decisão contra a qual está se insurgindo. Isso é denegar seguimento, você nem analisa o mérito, tá? Então o objetivo dele é destrancar o recurso, é fazer o seguinte, é falar, ó, tanto atendi os requisitos que estou recorrendo sobre essa decisão e pegar esse recurso e levar para onde deveria, tá? Agravo de petição, novamente, 8 dias de prazo para você interpor o seu recurso. Utilizado para impugnar decisões judiciais proferidas no processo de execução. Nós teremos aulas específicas sobre o processo de execução. Mas veja bem, aqui eu tenho um recurso que serve exatamente para esse procedimento. Quando eu já passei da fase de conhecimento, já estou executando, já estou cobrando, já estou exigindo, ou a ação começou dessa forma, né, uma ação de execução, e eu tiver algo para reclamar ali, o cálculo está errado, passou uma determinada data, colocou um índice equivocado, juros equivocado, aí eu vou reclamar com agravo de petição, meu prazo é de 8 dias, tá? E o que eu tenho que dizer nesse recurso para que ele seja admitido? Eu preciso delimitar a matéria e os valores impugnados. Não adianta reclamar geralzão, tipo, olha, esse cálculo tá péssimo, tá ruim, não é esse o valor. Se não é esse o valor, me diga qual é o valor e onde houve o erro, onde houve a falha. Então, é isso que serve o agravo de petição. Certo? Na próxima aula, continuaremos falando de outros recursos. Ainda tem umas 3 aulas para falar de recurso. Eu peço que você dê uma lida na sua apostila, se aprofunde naquilo que entendeu menos, reveja a nossa aula e mande as suas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima!